Olá, meus irmãos, saudade de vocês, saudade de termos nossa aula presencial, os nossos debates, as nossas conversas. Infelizmente, por causa da pandemia, continuamos ainda com as nossas aulas virtuais. Confesso que já estava com saudade de voltar ativa novamente, estudando um pouco mais a palavra, para transmitir para vocês aquilo que Deus tem falado ao meu coração sobre o estudo da escola dominical. Mas antes de nós entrarmos no nosso tema, buscamos Deus em oração. Nosso Deus e Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Senhor Deus, pela oportunidade que Tu nos concede de nos voltarmos a estudar a Tua palavra em escola dominical, Senhor Deus. Uma escola tão rica que o Senhor nos deixou, Senhor Deus. Tão apropriada para entendermos e estudarmos a Tua palavra, Senhor. Os mais diversos temas, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pelo Teu povo reunido. Obrigado pela Tua igreja, por esse canal de comunicação, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de tudo e de todos, ó Pai. O Senhor tem nos abençoado, tem nos conduzido, tem nos guiado. O Senhor tem suprido as nossas necessidades, Senhor Deus. Pois somos gratos a Ti, Senhor Deus. E obrigado por esse momento de estudo da Tua palavra, Senhor Deus. Que ela venha do nosso coração, do Teu coração para o nosso coração, ó Pai. E o Teu Santo Espírito dá-nos entendimento correto da instrução da Tua palavra, Senhor Deus. Abençoe a Tua igreja na face da terra, Senhor Deus. Abençoe a escola dominical. Abençoe o povo que irá ouvir, ó Pai. Fique conosco, meu Pai. Nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Está dando continuidade à nossa revista, que são os desafios da atualidade. São temas bem atuais, temas desafiadores, temas de difícil compreensão, porque nós somos humanos, nós tentamos humanizar as leis de Deus para amenizar o sofrimento humano. E são temas que a igreja não prega. O tema de hoje, por exemplo, é muito pouco se ouve falar, muitíssimo pouco. Nós vamos falar sobre o divórcio. É um tema que se não ouve. Se ouve muita discussão, está muito na boca do povo. E é um tema bem atual, bem atualíssimo nos dias de hoje. Mas vamos olhar esse tema do divórcio à luz da palavra de Deus. Então é isso que nós estamos lá. E esse desafio da atualidade são questões que desafiam o cristão a uma conduta segundo os ensinos da palavra de Deus. Então é dessa maneira que nós estamos estudando esses temas aí que são bem polêmicos, mas sempre segundo os ensinos da palavra de Deus. Sempre olhando para esse aspecto. Eu não posso humanizar. Se a gente for humanizar, a gente vai esquecer Deus. Porque, de fato, nós temos vivido dias difíceis. A todo instante somos confrontados com situações que exigem de nós uma postura firme, uma postura determinada, segundo os parâmetros estabelecidos pela palavra de Deus. Por isso, estudamos à luz da palavra de Deus, para o nosso fortalecimento, para a nossa convicção de fé. Não podemos humanizar a palavra de Deus. Então é nesse sentido que nós estaremos olhando o estudo de hoje pela palavra de Deus. O divórcio, meus irmãos, ela tem sido uma questão mais complexa da atualidade.
Muita gente tem até receio de discutir o assunto abertamente. Todavia, não há como fugir. E o tema precisa ser encarado. Como já disse, esse é um tema que a igreja não prega. De um lado, muitos cristãos rejeitam todo e qualquer divórcio, sugerindo que alguém deve até viver para sempre com um cônjuge promíscuo. E do outro lado, a liberalidade, eles não se importam com os textos restritivos do Novo Testamento, da Palavra de Deus, afirmam que hoje os tempos são outros e que ninguém está obrigado a sofrer para sempre ao lado de quem não gosta. Então, diante dessa polarização, é preciso discutir essa questão, mas essa questão tem que ser discutida da maneira bíblica. Não se pode também diminuir a importância da teologia do casamento. Um paralelo aqui. Não se pode divorciar a palavra divórcio da palavra casamento. Não tem jeito de separar. Se você vai falar de um, tem que falar do outro. E nós vamos ver aqui, quando aqueles saduceus tentaram arguir de Jesus, para ver se encontraria alguma contradição, Jesus rebateu com eles o divórcio com o casamento. Então não tem jeito, as duas são ligadas. Falar de divórcio tem que falar do casamento. Lá do casamento vai aparecer o divórcio mais para frente. Não deveria, mas vai aparecer. A gente vê lá em Gênesis 2, 18 a 24, nós vamos ver a criação. E Deuteronômio 24, de 1 a 4, o termo do divórcio. O casamento é uma instituição, um mandamento de Deus. O divórcio é uma permissão de Deus para corrigir o pecado. No entanto, a direção clara sobre divórcios em termos práticos aparece sem dúvida no Novo Testamento. E como é bem conhecido, os textos dos evangelhos sinóticos que tratam do assunto são Mateus 5, 31, 32, Marcos 10, de 1 a 12, Lucas 16, de 16 a 18 e Mateus 19, de 2 a 12. De todos esses evangelhos sinóticos que nós citamos, o mais detalhado e significativo é o texto de Mateus 19, do qual é objeto do nosso estudo desta manhã. Independentemente do ponto de vista que se tem a respeito do divórcio, devemos sempre nos lembrar da palavra bíblica de Deus para nós. Está lá em Malaquias 2,16, a parte A. Pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. E de acordo com a Bíblia, o plano de Deus é que o casamento seja um compromisso para toda a vida. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, 6. Então são duas coisas bem distintas. Deus detesta o divórcio e o casamento é um casamento até a hora da morte. O texto nosso está lá em Mateus 19, de 2 a 12. Eu vou estar lendo de 3 ao 6. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador
desde o princípio os fez homem e mulher. Ele disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se dois uma só carne. De modo que não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E até aí nós vamos comentar nessa parte até aqui. Então você vê, os fariseus atacam com pergunta desonesta, tentando colocar Jesus contra Moisés. E a pergunta deles, como sempre, eram sempre capciosa e desonesta também. Mas Jesus habilmente os leva a lhes pensarem primeiramente sobre o casamento. E o casamento não é humano, ele é divino. Então Jesus não vai discutir sobre o divórcio. Jesus evita essa controvérsia, porque eles vinham com as conversas de duas escolas eclesiásticas que havia na época. Uma que era o rabino Heliel, ele era um liberal, aberto a tudo, a ponto de que se o marido não gostasse da comida que a mulher tinha feito, tinha que conceder o divórcio. Por outro lado, o rabino Shammai, esse era tradicionalista, era fiel à palavra. Então Jesus foi diretamente às Escrituras, citando a eles. E ele nos dá 3 motivos para a continuidade do casamento. Então você vê aqui nesses primeiros versículos que Jesus contra-ataca eles com o casamento. Primeiro, ele vai falar que Deus fez homem macho e fêmea. Se ele quisesse que Adão tivesse mais de uma esposa, poderia ter criado outras mulheres para Adão. Poderíamos dizer o mesmo em relação ao marido para Eva. Mas, no entanto, o Criador os fez, homem e mulher. Isso significa que o Criador e Senhor e que o casamento é heterogêneo, monossomático, um só corpo, indissolúvel. Segundo, Deus criou o casamento com o elo mais forte no relacionamento. Mateus 19:5. Quando ele fala do elo mais forte, ele está falando, ele deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. A linguagem aqui é forte. Quer dizer, ele vai deixar, ele vai abandonar os pais e vai se unir, vai estar colado à sua mulher. Então é um relacionamento duradouro na construção da sociedade, não é entre pais e filhos. Porque os filhos mais tarde se separam, se casam. Então o elo forte é marido e mulher, é o casamento. Terceiro, os dois são uma só carne, conforme Gênesis 2:24. Então a união física entre o homem e a mulher representa uma união de 2 vidas e um compromisso de um com o outro, colados. E é por isso, então, que o adultério é algo muito grave. Se você ler lá em 1 Coríntios 6,16, a união física no casamento é o símbolo de várias áreas da vida humana. Então o Senhor Jesus diz que há um motivo e somente pelo qual uma pessoa casada pode se divorciar do seu cônjuge de maneira justa. Aos olhos dos homens, há muitos motivos para o divórcio hoje em dia. Meu Deus, como se separam hoje, como há divórcio? A crueldade, a violência contra a esposa, o alcoolismo, falta de apoio, cônjuges condenados à prisão, hospitalização, loucura,
O marido é uma esposa que se torna uma pessoa relaxa. Um casamento que não está dando certo. Diferenças irreconciliáveis, incompatibilidade, etc, etc, etc. E aí vai. Qualquer coisa é motivo para separação hoje. Mas nem Jesus e nem os apóstolos abordaram o caso de violência doméstica, abandono, pedofilia, homossexualidade e vários outros casos. Agora, imagine a mulher casar e depois descobrir que seu marido é homossexual ou vice-versa. Imagine a pessoa se casar e depois descobrir que seu cônjuge é um pedófilo e abusa dos seus filhos. Enfim, são inúmeros casos que a Bíblia não trata e que são uma realidade dos nossos dias, que é fruto do pecado. Fruto do pecado. Como tratar esses casos? Difícil. O apóstolo Paulo fala sobre o que Jesus não falou. Ele diz que segundo casamento era permitido caso o cônjuge morresse. Enquanto Jesus abordou o caso do adultério, repreendendo a injustiça que os judeus cometiam com as mulheres, era o romper essa união é o mesmo que destruir a unidade e a própria vida. Com o divórcio, o homem se separa de Deus, o que Deus ajuntou. 19:7, ele vai falar assim: replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Os acusadores de Jesus encontraram uma brecha na sua resposta e tentaram com outra pergunta. Aí Jesus vai contradizer. 8. Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, a resposta de Jesus foi que Moisés mandou alguém se divorciar. Moisés só permitiu essa permissão que foi dada por causa da dureza do coração dos seres humanos. Essa dureza significa o quê? Incapacidade de perdoar. Incapacidade de perdoar. É por isso que os casamentos hoje são muito tênues. Qualquer coisinha estão separando. Não há arrependimento. Não há perdão. Veja que a infidelidade conjugal, ela dá legitimidade ao divórcio. Mas não é obrigatório você se divorciar. Há perdão, há arrependimento. Porque o divórcio nunca esteve nos planos de Deus. Nunca foi visto pelos olhos de Deus. 19:9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa das relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então ele está falando da mulher divorciada, depois de ter praticado a imoralidade, comete adultério se casar, quem casar com ela, né? Ou vice-versa. Se o homem cometeu adultério, se a mulher casar com ele, vai ser adúltera. Algo que devemos considerar que a carta do divórcio resguardava a mulher. O marido não podia livrar-se da sua mulher de qualquer maneira, simplesmente mandando embora.
Ele precisava ter motivo para fazer isso e também dar a ela uma carta por escrito do divórcio. Porém, mesmo que ele tivesse muitas razões para se divorciar, melhor seria que isso não acontecesse. Essa parte da mulher naquela época lá é um estudo que demanda um bom tempo para se aprender, para se entender. Eu sugeria que vocês pudessem alguma hora entender, estudar essa parte aí. O plano de Deus era que o casamento durasse toda a vida. Não é por acaso que a passagem sobre o divórcio no capítulo 19 vem logo após a discussão sobre o perdão no capítulo 18. Jesus, então, no capítulo 18, vai falar sobre o perdão. E depois entrou no capítulo 19 que vem o do divórcio. Uma coisa também relacionada à outra. A Bíblia não contradiz. Pregou perdão para que não haja o divórcio depois. Então nós vimos aqui, desses capítulo 3 ao 9, é que a vontade de Deus revelada é que marido e esposa não se divorciem. Não faz parte dos planos de Deus o divórcio. Esse texto revela a vontade de Deus a respeito do divórcio. E é claro, e ordena que o marido e a esposa não se divorciem. Que não seja feita a separação do seu casamento. Conforme nós lemos lá em Malaquias 2,16, que Deus odeia o divórcio. 19:10. Disse-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Então, nesse ponto, os discípulos entram em discussão. Certamente eles ficaram surpresos com a opinião inflexível do Senhor sobre o divórcio. Se esse único motivo para o divórcio era a imoralidade, então eles concluíram que melhor não se casar. Mas essa não era a intenção de Jesus, até porque Deus criou o casamento entre homem e mulher para o próprio bem deles, para o nosso também. Versículo 11. Jesus lhe respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Jesus diz que se permanecer solteiro é somente para poucas pessoas. E no capítulo 12, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Então alguns se casam porque não têm desejo sexual. Outros se casam porque foram castrados. Outros não se casam para servir a Deus, como fizeram os eunucos. Porém, o casamento envolve dois seres humanos pecadores. Deus sabe disso, por isso sabe que o divórcio vai ocorrer. Então vem a diretriz, a permissão do divórcio por causa do pecado. Por isso ele estabeleceu algumas leis com o objetivo de proteger os direitos dos divorciados, em particular as mulheres. Deuteronômio 24, de 1 a 4. Jesus mostrou que essas leis foram dadas por causa da dureza do coração das pessoas, não por desejo de Deus. O Mateus 19:8 que nós lemos. Assim como Deus fez o casamento com o propósito de ser para sempre, Deus fez o homem à sua imagem para estar em comunhão com ele para sempre. Deus fez o casamento com o propósito para ser para sempre, como ele fez a imagem do homem para estar em comunhão com ele para sempre. É isso que acontece em ambos casos? Infelizmente não, né, meu irmão? Deus não quer o divórcio, pois criou o casamento para ser eterno.
O livro de Mateus estabelece essas duas verdades, quais sejam a da criação divina do matrimônio, entre homem e mulher, e do caráter eterno desta relação matrimonial. Veja o que Deus falou, que Jesus falou. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. E a Bíblia não é silenciosa a esse respeito, visto que o divórcio ocorreu como parte de experiência humana caída, então foi necessária uma regulamentação bíblica para limitar os danos que ele tem causado. O casamento é um pacto seríssimo, meus irmãos. Você vai lá na frente, em presença, testemunha e promete para Deus amar para sempre. É uma aliança de sangue, ou seja, ela tem que ter validade até a morte de um dos cônjuges. Aliança, a mulher está ligada enquanto o marido vive, mas se falece o marido, ela vai ficar livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. 1 Coríntios 7,39 fala que, de sorte que, enquanto viver o marido, será chamado adúltera. Se for de outro homem, mas se ele morrer, ela está livre da lei e assim não será adúltera se for de outro marido. Poderá casar novamente. As estatísticas do divórcio são assustadoras. Elas refletem falta de respeito na sociedade moderna pela vontade de Deus. É isso que está ocorrendo. A prevalência do divórcio entre as pessoas chamadas por Deus é ainda mais alarmante. Lembremos-nos tristemente que muitos que dizem servir a Deus, mas não odeiam o que ele ardentemente detesta. É o caso de Malaquias 2,16. Apesar dos esforços humanos para esquivar da vontade de Deus, podemos entender e seguir o seu ensinamento sobre casamento, divórcio e novo casamento. A vontade básica de Deus a respeito do casamento permanece inalterada desde o Éden. Deus não mudou. Deus não muda. Jesus baseou seus ensinamentos no princípio revelado lá em Gênesis 2,24. Dá uma olhadinha lá em Marcos 10, 6 a 9. Paulo usou o mesmo princípio claramente estendido em Romanos 7, 2 e 3. Uma vez que o casamento dura somente até a morte, as pessoas que enviuvam ficam livres para se casarem novamente. O que a gente ouve muito hoje em dia é isso: vou me divorciar, mas não pretendo me casar de novo. Ouvimos essas palavras cada vez mais frequência. Geralmente quem diz isso está pensando que Deus dá o direito a ele de se divorciar, a hora que ele quiser, porque eu não vou me casar novamente. Entretanto, a verdade é que o divórcio em si é pecaminoso, a não ser que seja por causa das relações sexuais ilícitas. Mateus 19, 3 a 6, a pergunta originalmente feita a Jesus pelos fariseus era a respeito de casar de novo, mas a respeito de divórcio. É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? E a resposta de Jesus foi qual? Portanto, que o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quem é o homem? Qualquer homem. Juiz de direito, juiz, pastor, seja quem for. O divórcio sempre envolve pecado. A pessoa que vai se divorciar só enxerga o lado dele. Ele não enxerga as feridas que ele vai causar naqueles que estão ao lado dele.
só enxerga o lado dele. Em termos gerais, Deus proíbe o divórcio. 1 Coríntios 7, 10 a 11. Mesmo nos casos que ele permite o divórcio e novo casamento, uma das pessoas pecou contra Deus e o companheiro. Quando o adultério não está envolvido, a decisão de divorciar é um ato de rebelião contra o Senhor. Aos olhos de Deus não há coisa como divórcio sem culpa. Eu estou casado há 47 anos. E uma das coisas que nortearam a gente viver, e eu sempre conversei com a minha esposa na época, ela dizendo que quando duas pessoas se amam, terão um único amor. Eu não posso viver o amor que eu tenho e ela viver o amor que ela tem, porque aí vão se chocar. Então, quando se une, nós temos que ter um único amor, um pelo outro, respeitando, sempre olhando o lado um do outro. E assim vai se vivendo. Com dificuldades, sim, mas quando tem um único amor, você vence, você rompe as barreiras da dificuldade com a bênção de Deus. Porque eu olhar só o meu lado, ela olhar só o lado dela, vai dar no que dá hoje em dia. Divórcio a todo instante. A graça divina é o único remédio para os males do divórcio. Quando o casamento falha, os ex-cônjuges devem ser encorajados a examinar sua experiência e procurar conhecer a vontade de Deus para sua vida. Porque Deus vai prover conforto para os que foram feridos. O Senhor também aceita o arrependimento de pessoas que cometem os mais destrutivos pecados, mesmo aqueles que trazem consigo consequências irreparáveis. Deus está pronto para te perdoar, para te ouvir. Então, para o divórcio, a única é a graça divina, é o único remédio. Não há dúvida de que o presente tema ele é bem complexo e delicado. Devemos, portanto, ser sempre considerados com equilíbrio o amor cristão e o temor a Deus. Por quê? A família é o único refúgio da sociedade, lugar onde recebemos educação ética, moral e religiosa. Resumindo, o próprio conhecimento de Deus. Será que os cristãos que creem na Bíblia como norma de vida, regra de fé e prática, devem ser influenciados por filosofias humanistas e cultural atual, que prova esse desastre para a sociedade, que é o caso do divórcio? Quantas separações, quantas crianças deixadas de lado, quantos litígios tem. Para encerrar, meus irmãos, eu queria deixar aqui um pensamento, uma frase de Herbert Proklinov. Ele vai falar assim: o bom senso evitaria muitos divórcios e também muitos casamentos. E é bem verdade esse pensamento. O bom senso é o que está faltando. Amor a Deus, principalmente no casamento. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Creio que a nossa classe é uma classe já madura, um casamento consolidado, mas que possamos transmitir aos nossos filhos, aos nossos netos, netas, e a quem mais precisar de ajuda. E estejamos prontos a ter uma palavra de consolo, de amparo bíblico, para que o divórcio não aconteça. Para que haja temor, que haja arrependimento, para que possam continuar casados. Um abraço a vocês,
Até a próxima semana. Outro espinhoso assunto. Vamos estar falando sobre o aborto. Também não é fácil, delicado também de se falar. Como foi esse caso de hoje, que há muitos casos difíceis de interpretação. Mas eu fico com a palavra de Deus, que Deus odeia o divórcio. Um abraço, irmão. Fique na paz de Deus.